passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Mas esta liturgia também enaltece para nós no Evangelho a figura dos reis magos. Segundo a tradição da nossa igreja, Gaspar, Baltazar, Melquior, o nome dos 3 reis magos. Eles portavam presentes a serem oferecidos ao rei que acabava de nascer. E como que eles chegam em Jerusalém? Guiados por uma estrela. Os magos, quando chegam em Jerusalém, aonde que eles pensam que estaria o rei? Num palácio. Então eles se dirigem aonde? A Herodes. Agora vocês imaginem, Herodes era o rei daquela região, ortogado pelo Império Romano, que estava vivendo ali, com autoridade. E de repente chega 3 lá no palácio, ele o acolhe e fala assim: olha, nós viemos aqui para adorar o rei que acaba de nascer. O que Herodes ficou? Perturbado. Qual foi a perturbação de Herodes? Eu sou rei, de repente agora aqui aparece um judeu que nasce e o povo o reconhece como rei. Então o que Herodes pensou? Meu trono está ameaçado. O que ele fez? Reuniu a corte toda, chamou os intelectuais da época e falou assim: olha, tem 3 ali que vieram lá do Oriente falando que o rei Messias acabou de nascer. Como que é isso? Aí eles concretizaram a experiência daquilo que nós ouvimos na primeira leitura do livro do profeta Isaías. E aqui nós vemos que a profecia dizia que Belém, aonde havia nascido o rei Davi, era naquela pequena cidade que nasceria o Messias. Herodes reúne novamente aqueles magos e diz para eles o seguinte: olha, vocês vão lá, fazem todo o levantamento, constata aonde esse rei está, vocês voltem aqui, pois eu também quero adorar o rei dos judeus que acaba de nascer. Nós sabemos qual foi a adoração que Herodes fez, não é? Pois nós celebramos, dentro da solenidade do Natal, os santos inocentes. Aqueles meninos que de 2 anos para baixo morreram e derramaram o seu sangue, mesmo sem conhecer Jesus, por conta da ira que Herodes teve ao saber que o rei dos judeus tinha acabado de nascer. E aqui hoje, meu irmão, minha irmã, nós precisamos pensar muito, pois o espírito de Herodes ainda paira no nosso meio. Como que nós lidamos com o nosso inimigo? Como que a gente lida com aquelas pessoas que não gostam da gente? Quais são as atitudes que nós somos chamados a ter dentro da nossa vida para vencermos esse espírito de Herodes? E aqui a gente para pensar, a gente fala assim: olha, humanamente falando, é impossível, não é? Mas se nós realizamos a experiência que os magos realizaram, ao reconhecer Jesus, adorar Jesus, nós temos a força do Cristo para lidar com as indiferenças que todos os dias a gente precisa lidar com ela. Às vezes nós sofremos muito, pois a gente quer a aprovação de todo mundo, e a gente não consegue. Mas nós precisamos ter a consciência tranquila diante de cada atitude que precisamos tomar e cada decisão que precisa ser tomada ao longo do nosso dia.
Então hoje nós queremos pedir ao Senhor que nos dê força para que a gente possa lidar com o inimigo. E também pedir a graça de Deus para não matar o nosso irmão com a nossa indiferença, com a ganância que o mundo vive hoje, as pessoas preocupadas simplesmente em acumular, em ter, e não viver o espírito daquilo que o Natal nos convida, pois o espírito do Natal é um espírito de partilha, e nós somos convidados a nos refugiarmos diante desta graça de Deus, a buscar esta intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, para vencermos as tribulações e os desafios que esse tempo nos apresenta. E aqui hoje nós vemos que os magos, quando eles chegaram ali em Belém, o que eles viram? Uma criança numa manjedoura, o pai e a mãe. Só que eles, meus irmãos, fizeram a experiência do reconhecimento do reinado de Jesus na vida deles. Na nossa vida, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Rei, que Jesus é o nosso Kyrios, que Jesus é o nosso Senhor, o que acontece com a gente? Uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mentalidade nova. O Cristo nos dá força para enfrentarmos as tribulações do tempo presente. O Cristo nos dá força para que a gente possa vencer as perturbações que Herodes sentiu. O Cristo nos dá força para que a gente possa lidar com as situações de conflitos, de embates, com o inimigo que todos os dias está diante de nós. Então vamos pedir ao Senhor hoje a graça desse encontro, pois quem se encontra com Jesus nunca mais é a mesma pessoa, tem a sua vida renovada. Diocese em Evangelização.